Oi, gente, como vai? Espero que muito bem, né? Nesta oportunidade, vamos trabalhar sobre a importância da pontuação na escrita, em especial da vírgula e do ponto. Você já sabe que não é o mesmo falar que escrever. São duas habilidades que a gente tem que praticar. Na língua oral, a gente se ajuda por meio da entonação, das imagens, dos movimentos, do gesto. Enquanto na língua escrita, a gente tem que trabalhar sobre a ortografia, a gramática e os signos de pontuação para fazer um texto correto e que a mensagem transmita, sim, o sentido que o locutor quer dar ao interlocutor. Vejamos nestas duas orações a presença da vírgula, como troca o sentido da frase. A primeira, não queremos conhecer. Não é o mesmo que dizer não queremos conhecer, né? A segunda, não espere. Não espere. Na terceira, não perguntem. Não perguntem. Continuemos. Último exemplo. Esse juiz é corrupto. Não é o mesmo dizer esse juiz é corrupto. Na primeira frase, a qualidade do juiz é que é corrupto, né? E na segunda frase, o juiz, sim, eu digo ao juiz que esse é corrupto. Vejamos neste texto a função que tem a vírgula em diferentes posições, né? E do ponto, né? Bem, a crônica. A crônica de ampla tradição na literatura brasileira ocupa um papel cada vez mais relevante, se destaca como gênero literário mais lido pelo grande público leitor, né? Até aí temos a presença dessa vírgula, sim, que está ligando duas proposições. Aqui começa a oração e aqui termina, nesse ponto continuativo, né? Dentro desta oração, temos duas proposições. Começa a crônica e termina relevante. Essa vírgula vai ligar, neste momento está separando proposições, mas está ligando proposições dentro da oração, né? A primeira proposição. Se caracteriza a proposição por ter sujeito e predicado, né? Aí temos o verbo ocupa. Sempre numa oração temos que assinalar o verbo para separar o sujeito do predicado, né? Bem, quem ocupa na literatura brasileira um papel cada vez mais relevante? A crônica de ampla tradição. Isso seria o sujeito, né? Bem, e aí todo o que fica aí é o predicado, né? Bem, então, se destaca na outra proposição, né? Temos aí o verbo principal. Quem se destaca como gênero literário mais lido pelo grande público leitor? A crônica, mas não está, porque se eu separo aí, se como duas proposições, não tenho escrito o sujeito, mas eu sei que é a crônica. Então, aí, sujeito tácito, sujeito elegido, né? E o que fica aí é o predicado. Bem, então, a primeira característica que tem a vírgula é de separa proposições. Aí temos o ponto a seguir. Seguimos na segunda oração. Publicada, em geral, em jornais e revistas, a crônica tem ido pouco a pouco deixando o caráter jornalístico de contar o dia a dia. O que acontece aí? A vírgula. Para voltar lentamente ao universo da ficção. Bem, neste caso, sim, temos uma vírgula aqui, outra aí e outra aí, né? Neste caso, essas vírgulas estão separando complementos. Publicada, em geral, em jornais e revistas, que no português se chama adjunto adverbial. A gente no espanhol conhece como complementos de lugar, de tempo, de modo, né? Aí, de modo, de tempo, de lugar, né? Então, dissemos que, em termos gramaticais, né, adiante do sujeito, quando você quer escrever
complementos, esses complementos têm que estar separados por vírgulas. Sim? Então, são complementos que antecedem ao sujeito. Sim? Bem, aqui temos o verbo tem ido pouco a pouco, deixando o caráter jornalístico de contar o dia a dia. Outra vírgula. O que acontece com essa vírgula? Essa vírgula é para parar. Sim? E a função dessa vírgula é para o leitor descansar, respirar. Olhem, por quê? Se eu falo assim, publicada em geral, em jornais e revistas, a crônica tem ido pouco a pouco deixando o caráter jornalístico de contar o dia a dia para voltar lentamente ao universo da ficção. Fico sem ar. Então, a função dessa vírgula é para o leitor parar e respirar, né? De pausa, a função de pausa. Bem, sigamos. Aí temos outro ponto continuativo. Atualmente, o gênero se encontra diversificado, apresentando desde o comentário tipicamente jornalístico até a ficção, desde o humor até a crítica social, desde a reflexão filosófica até a defesa de ideias, mantendo sempre um olhar crítico sobre a vida atual e cotidiana. Bem, nesta última oração, temos que essa vírgula aqui nós já sabemos, está separando um complemento. Sim, esse complemento é separado do sujeito, né? Um complemento que no português chamamos adjunto adverbial de tempo. Bem, o gênero se encontra diversificado. Se encontra seria o verbo diversificado, se também um complemento, né? Apresentando desde... Aí, o que acontece com essa vírgula? Essa vírgula me está separando ou talvez ligando essa proposição que estou assinalando até ficção, sim? Está ligando a proposição com núcleo verboidal, sim? Está ligando a proposição com núcleo verboidal ao sujeito, o gênero se encontra diversificado, né? Sim? Então, aqui também acontece o mesmo que aqui. Está ligando a proposição, né? Neste caso, é uma proposição verboidal, né? Com núcleo verboide, apresentando. Sim, verboides são o infinitivo, particípio, gerúndio, né? Neste caso, o gerúndio, né? Bem, aqui temos primeiro, sim, uma primeira estrutura verboidal, desde o humor até a crítica social, outra, desde a reflexão filosófica até a defesa de ideia, outra, mantendo sempre um olhar crítico sobre a vida atual e cotidiana, outra estrutura verboidal, né? Bem, então, a função dessa vírgula é de ligar proposições dentro de orações, dentro da oração, sim? Também pode fazer uma pausa, sim? Outra função da vírgula é que separa complementos, sim? Que antecedem ao sujeito. Bem, última característica, talvez, da vírgula, né? E aqui, você já conhece isto, né? Que faz essa vírgula aí, sim? Está enumerando, sim? Está enumerando que cronista, né? Escritores que escrevem crônicas, sim? Entre os cronistas se pode destacar ao João do Rio, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Raquel de Queiroz, Cecília Meireles, Sérgio Porto, sim? Estanilau Ponte Preta. Isso está entre parênteses. O que está entre parênteses você pode tirar do texto e não troca o sentido, senão só que esclarece o antecedente, né? Se você tira, não passa nada, né? Não troca o sentido. Lourenço de Aféria, Luiz Fernando Veríssimo, etc. Agora, para fechar, sistematizamos isso que nós falamos. Primeiro, a vírgula não tem que separar sujeito do predicado. Aí você tem marcado acá sujeito e predicado, né? Eu já falei disso.
A vírgula não separa isso. Sujeito e predicado tem que ir junto, juntinho. A vírgula dá explicações, enumera, esclarece. Tudo isso vai entre vírgulas, né? Isso que está assinalado, vou explicar na tela seguinte, né? Por quê? Sim? Porque não temos exemplo disso na tela anterior, né? Agora vai sair e vou explicar. A vírgula que faz? Liga proposições dentro da oração. Bem, vamos praticar. Você tem que ler o texto completo. Após, veja o vocabulário. Põe os signos de pontuação corretamente e após verifica na seguinte tela a resposta, né? Primeiro você faça a tarefa, escreva tudo isso numa folha, ponha os signos de pontuação, sim, que você acredita, né? E após confira a resposta na seguinte tela, sim? Vou explicar isso, porque não tínhamos exemplo no texto anterior. O que acontece? Eu disse, há proposições subordinadas, adjetiva e substantiva que não tem que ter pausa, não leva vírgula. Por que não leva vírgula? Porque essa estrutura pode ser reemplaçada por um adjetivo. Se é reemplaçada por um adjetivo, então não leva vírgula. Por exemplo, aqui diz: ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Sim? A que se refere? A realidade que não foram percebidas. Se eu falo realidade desapercebidas, então eu reemplacei por um adjetivo. Então não tem que pôr aí vírgula. Sim? Acontece o mesmo aqui. A crônica é um tipo de discurso que mistura a tipologia narrativa com trechos reflexivos. Se eu reemplaço tudo isso por um adjetivo, então não vai vírgula. Olha, como reemplaço? A crônica é um tipo de discurso misturado. Misturado, então já reemplacei. Então, quer dizer que isso vai juntinho com esse substantivo. Então, não vai vírgula. Sim? Bem, vou ler esse texto e após você vai completar, né? Em geral, os assuntos abordados pela crônica são voltados ao cotidiano da cidade. Quer dizer, a crônica pode ser entendida como retrato verbal. Os bons escritores de crônicas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. A crônica é um tipo de discurso que mistura a tipologia narrativa com trecho reflexivo e, em alguns casos argumentativos, a linguagem é coloquial e, não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras, né? Aí você tem vocabulário. Se você quer pesquisar um pouquinho mais, se você pode pesquisar nesse blog, sim, nesse sítio, você pode encontrar sinais de pontuação, né? Bem, aí deixo para você, né? Sigamos, né? Já estamos a terminar, né? Bem, tem as respostas, sim? E já chegamos ao final. Muito obrigada por sua atenção.